E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a água e a hidrografia, mais especificamente sobre os rios. Esse é um tema que nós estamos começando a partir desta semana e vamos dar continuidade nas próximas semanas, que é um tema bastante extenso. Então, para que não tenha muita informação, né? Para que eu não precise passar tanta informação assim, acabe que nós mesmos fiquemos confusos sobre esse tema, achei melhor nós dividirmos essa temática sobre a água e a hidrografia e que a gente estude com calma, com atenção, para que a gente consiga aprender com mais qualidade. Ok? Tranquilo? Vamos começar a aula? Quero iniciar falando sobre o que é o rio. Muitos de nós já conhecemos visualmente o que é um rio. Provavelmente todos aqui que moram na nossa região aqui de Cerejeiras, em Rondônia, já viu o rio Guaporé, que é aqui no município de Pimenteiras, ou até o rio Corumbiara. Mas qual a definição teórica do rio? Vou pegar o canetão aqui. Olha só, acompanhe comigo o texto, por favor. O rio é o quê? É um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma mais baixa do relevo. Geralmente deságua em outro rio, lago ou no mar. Então eu trouxe essa imagem aqui para nós observarmos como nasce, como surge um rio. Muitos dos rios, eles nascem, o processo é como se fosse um processo cíclico. Primeiro ocorre o processo de chuva, chove em grande parte. Depois, o solo, ele absorve essa água e ele vai para o aquífero, né? Com águas subterrâneas. E essa água, ela emerge, ela surge através do solo, através do olho d'água, das nascentes. Essa água segue o curso através do relevo para regiões mais baixas. Muitas vezes, esse rio ele termina num lago, ele termina no mar. E essa água que surge, ela também evapora, formando as nuvens novamente. E as nuvens, a chuva. A água da chuva é absorvida pelo solo, que surge, que emerge pelo solo através das nascentes, do olho d'água, formando os rios. Vocês viram que o processo ele é contínuo e cíclico, um depende do outro. Tranquilo até aí? Vamos continuar no texto. Esses cursos de água se formam a partir da chuva, como eu falei, que é absorvida pelo solo até atingir áreas impermeáveis do subsolo. Então o solo vai absorver a água da chuva até chegar numa região que a água da chuva não é mais absorvida, ela fica parada ali, ó. Então, com o acúmulo dessa água, vai acumulando ali naquela região do solo. Vai acumulando, acumulando, acumulando até que ela consiga sair através das nascentes ou do olho d'água. Continuando ali no texto. Deixa eu voltar aqui, ó. Ela é absorvida pelo solo até atingir áreas impermeáveis no subsolo, onde se acumula, constituindo o que chamamos de lençol freático. É como nós observamos nessa imagem aqui, ó. Esse é o resultado de quando ocorre o acúmulo da água no lençol freático, no subsolo. Acumulou tanta água lá no subsolo que essa água vai vazar, como a gente pode dizer. A mesma coisa quando a gente pega uma garrafinha d'água, a gente liga a torneira e vai enchendo a garrafinha.
Vamos supor que a água que está enchendo aí na garrafinha é como se fosse no subsolo. Vai enchendo aquela garrafinha, enchendo, enchendo, enchendo. Vai chegar num momento em que a água vai transbordar, vai sair da garrafa. Por quê? Está cheia. E é assim que corre, é assim que ocorre a nascente, e é assim que acontece o processo de nascimento dos rios. Então nós temos aqui um olho d'água, onde essa água brota, regiões de nascentes com várias nascentes, formando rios. Um rio sempre vai começar ali em poucas porções de água e aí vai recebendo água no seu curso, aumentando o seu tamanho. Ainda no texto, ele vai dizer assim, ó, quando o lençol freático aflora, então, quando aquele processo que a água sai, derramamento, por exemplo, a gente chama de afloramento. Quando o lençol freático, olha que nome difícil, freático, aflora na superfície, dá origem à nascente de um rio. Apesar dessa definição, há rios que se formam de outras maneiras, e nós veremos na aula de hoje. Como, por exemplo, a partir do degelo em picos de montanhas, além de alguns originarem da água de lagos. Mas antes de nós vermos quais são as outras formas de surgimento dos rios, vamos ver aqui qual a importância dos rios. Primeiramente, o fornecimento da água potável. Temos também a produção de energia. Aqui nós vemos nessa imagem em movimento, nesse GIF, uma usina hidrelétrica. Vias de acesso e transportes. Existem muitas pessoas e até que utilizam os rios como meio de transporte através das embarcações, tanto empresas quanto pessoas que precisam e necessitam do rio para chegar a um ponto específico, a uma cidade, ao trabalho. Então, muitas pessoas usam o rio como meio de transporte. Produção de alimento, principalmente a partir da irrigação. Exploração mineral, esse é um ponto muito debatido atualmente, porque a exploração mineral, que é ouro, diamante, algumas pedras preciosas, eles causam a destruição do rio, infelizmente. E o turismo ecológico, né, que é o mergulho, que é o turismo para contemplar as cachoeiras, pessoas que gostam de, no final de semana, de tomar banho no rio ou na cachoeira. Isso é turismo ecológico. E principalmente o equilíbrio do ciclo hidrológico. Aquilo que a gente viu lá no início da aula. O processo, o rio surge, ele aflora, forma-se o rio, ocorre o processo de evaporação da água, esse vapor vai para a nossa atmosfera, condensa, forma-se as nuvens se dissolvem através da chuva, essa chuva cai no solo, que é absorvida pelo solo, vai para o lençol freático, com acúmulo de água no lençol freático, ele aflora e forma-se o rio. Viu como que é o ciclo? Se, por exemplo, não houvesse evaporação, como que se formariam as nuvens de chuva? Né? Como que o solo não absorvesse a água? Como que surgiriam os rios? Então, é um processo cíclico que um depende do outro. Se falta um, vai faltar o outro. E agora eu quero mostrar como os rios eles podem ser classificados. Eles podem ser classificados de 4 formas. Temos os rios perenes, que mantêm suas águas durante todo o ano, são rios que não secam. Temos os rios intermitentes, que secam durante o período de escassez de chuva, no período da seca. Temos os rios de planaltos, que mantêm seu curso em região de planalto. A gente vê rios que têm muita cachoeira, que tem muita queda d'água, são os rios de planaltos. E os rios de planície, que mantêm seus rios na região de planície, são rios
planos, calmos, serenos, que nós vamos ver aqui em seguida. Temos os rios perenes, né, que mantêm as suas águas durante todo o ano. Temos os rios que secam no período da escassez de chuva. Temos os rios de planaltos e aqueles rios de regiões planas, de planície. E os rios, eles têm um tipo de regime. Mas, professor, o que é esse tipo de regime? Né? Temos os rios, por exemplo, ele é classificado ali em 3 tipos de regime. Ó. Nós temos aqui os 3. Ó. Temos os rios que são formados pela água das chuvas, que é esse processo cíclico que nós vimos nos slides anteriores. Choveu, o solo absorveu, vai para o lençol freático, acumulou essa água lá no lençol freático e vai aflorar. Então, tem os rios que nascem através das chuvas. Temos os rios que é do derretimento das geleiras. Então, aquelas montanhas, aquelas partes mais altas, onde tem muita neve, muito gelo, chega um período do ano ali, ó, principalmente com o aumento da temperatura, aquele gelo vai derreter. E a água formada pelo derretimento daquele gelo vai formar os rios. E temos os rios formados pela chuva ou pela neve. Temos rios que é formado pelos dois. Né? Então, tem região ali que tem neve, então, e também chove, e com o derretimento dessa neve, com a água da chuva, ambos, né, formam-se os rios. Então, esses processos eles recebem nomes diferentes. Os processos ali, ó, o pluvial são os rios formados pela água das chuvas. O nival são os rios formados pelos derretimentos das geleiras. E os o pluvial, que é pela água das chuvas ou neve, ambos, né? Tanto o nival quanto o pluvial. E os rios, eles têm formas de se locomover, de se drenarem. E essa forma de se drenar, se locomover, recebe 3 classificações: o endorreica, o exorreica e o arreica. Então, eu chamo isso de três tipos de drenagens eicas, né? Porque eles terminam em eicas, endorreicas, exorreicas e arreicas. Os endorreicas, os rios desaguam em outros rios e lagos, ou seja, quando a gente fala desses tipos de drenagem, é onde os rios terminam, aonde os rios morrem. Os rios que desaguam em outros rios são os rios com drenagens endorreicas. É o exemplo do Corumbiara. Nós temos o rio Corumbiara aqui, ele termina na onde? No rio Guaporé. É o final do rio Corumbiara. Então, nós sabemos que o tipo de drenagem do rio Corumbiara é o endorreica. Temos os rios exorreicas, que são rios que desaguam em mares e oceanos. O final desse rio é no mar ou no oceano. Vocês podem até pesquisar, por exemplo, o Rio Doce, aqui no Brasil. Ele nasce ali no estado de Minas Gerais, mas ele deságua lá no Espírito Santo, no Oceano Atlântico. Deságua no mar ou oceano. E temos os rios arreicos ou arreicas, os rios que tem toda a sua água infiltrada pelo solo ou evaporada. Então tem rio que vai fazer que o solo ele vai, né, infiltrando, que o solo ele vai absorvendo a água do rio. Então, o rio arreico, ou ele tem a sua água infiltrada pelo solo ou evaporada para formações de nuvens ou umidade do ar. E quando esse rio ele chega no final, né, no processo de drenagem, ele pode formar-se em duas características. Ele pode ou configurar uma característica ou outra característica. Quando esse rio ele termina em um oceano, em um mar ou em um outro rio, ele pode apresentar
uma dessas duas formações aqui, ó. Estão vendo como eles são diferentes? Essa formação aqui mais embaixo, nós a chamamos de estuário. E essa aqui mais acima, nós chamamos de delta. O delta, olha só o que o texto vai dizer. Delta, a foz do tipo de delta é aquela que se formam vários canais ou ramificações aos quais o curso d'água liga-se ao corpo d'água em que desaguará. Então, no delta, um rio, antes de chegar ali no seu final, antes de eu encontrar ali um outro corpo d'água, uma outra formação, um mar, um oceano ou um outro rio, ele vai formar várias ramificações, vários braços. E esse processo nós chamamos de delta. Já o estuário não. O estuário é um ambiente aquático de transição entre o rio e o mar. Não existe esses vários braços igual o delta. Viram como um rio ele tem diversas características? Tem rio que formam rios que surgem de formas diferentes. Tem rios com características de início e fim de forma diferenciada. Tem rio que surge, tem rios que surgem e desaparecem assim através da evaporação ou infiltração do solo. Então, o rio tem várias características. Já pensou se eu fosse falar de toda a hidrografia numa aula só? Ia ser muita informação, a gente ia acabar se confundindo. Aqui nós temos a foz de um rio, ó, do Rio São Francisco. Ele é estuário. Temos aqui o Rio São Francisco e o Oceano Atlântico. Aqui nós temos a foz do Rio Amazonas. E essa foz, ela está ali configurada, formada de forma de delta, Então, nós temos aqui o Rio Amazonas. Ele está formando vários braços, ó. É tudo o Rio Amazonas, mas tem vários braços. E para finalizarmos, nós temos também, como característica dos rios, as bacias hidrográficas. Mas antes de eu mostrar alguns exemplos para vocês de bacia hidrográfica, quero pedir para vocês acompanharem a leitura do texto, por favor. O texto vai dizer o seguinte: bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curso de água é o conjunto de terras que fazem a drenagem da água das precipitações para esse curso d'água. Precipitações, como nós já estudamos nas aulas anteriores, são chuvas ou neve. É uma área e, como tal, mede-se em quilômetros. Continuando no texto, a formação da bacia hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que orientam os cursos da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Essa área é limitada por um divisor de águas que se separa das bacias adjacentes e que pode ser determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, originárias de qualquer ponto da área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando pela seção definida, e a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento da seção considerada. Professor, o que você leu aqui? Eu não entendi nada. Parece difícil, né? Vou dar alguns exemplos aqui para nós entendermos o que é bacia hidrográfica. Nós temos essa ilustração aqui para nós entendermos o que são bacias hidrográficas. Quero mostrar para vocês, primeiramente, uma nascente de um rio. Esse aqui, aqui nós temos o final, que é o oceano. Tá vendo aqui? Esse aqui é o rio principal, certo? Esse é o rio principal. A nascente dele está lá em cima. Então, um rio ele vai nascer sempre em regiões, em áreas com alta altitude, regiões altas, e o rio vai descendo para relevos mais baixos. Então, nós temos as nascentes desse rio principal aqui.
Esse rio, a gente percebe aqui nessa imagem, ele recebe outros rios. Por exemplo, aqui ó, temos outra nascente aqui, que forma um córrego ou um rio, que vai desaguar em outro rio. Né? Aqui ó, outra nascente dele, ó. Você viu? Então aqui aconteceu a junção de dois rios. Como esse rio aqui, ele tem maior quantidade de água, ele continua o seu curso. E o rio que tem menor quantidade de água, ele termina o seu curso, ele morre, a gente pode dizer dessa forma. E esse curso de água ele vai encontrar outros cursos de água. A gente pode perceber aqui, ó. Deixa eu colocar os demais aqui para a gente já facilitar. Olha só, temos aqui outra nascente. E esses rios que vão nascendo e abastecendo o rio principal, a gente chama de afluentes. Então, uma bacia hidrográfica é o quê? Bacia hidrográfica é um rio que recebe vários outros rios que o abastece. É a mesma coisa que a gente pegasse, por exemplo, uma bacia grande. Vamos pegar aquela bacia grande de plástico que a mãe... Sempre a gente tem... É incrível que quase toda casa tem essa bacia grande de plástico, né? Então, vamos supor que a gente pegue essa bacia grande de plástico, coloque lá no terreiro. Aí a gente pegue também 5 mangueiras, um exemplo, 5 mangueiras de água e ligue cada mangueira de água em uma torneira diferente. E ligue essas 5 torneiras ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Essa água que sai da torneira, entra na mangueira, vai cair tudo dentro da bacia. Uma bacia hidrográfica é mais ou menos esse exemplo. São vários cursos de rios que nascem, abastecem um rio principal e esse rio principal vai fazer o quê? Vai desembocar, vai terminar no oceano. É um exemplo aqui do Corumbiara. O rio Corumbiara, ele é um afluente de qual rio? Do Guaporé. O Guaporé, ele é afluente de qual rio? Do Madeira. O Madeira, ele vai terminar na onde? Lá na região do rio Amazonas. Então, o rio Amazonas é uma bacia hidrográfica, porque ele recebe muitos outros rios. A água do Corumbiara aqui vai parar lá no rio Amazonas. Então, bacia hidrográfica é uma rede de rios, são vários rios que abastecem o rio principal, que vai terminar no oceano. E a gente percebe que, vamos voltar lá no exemplo da bacia, temos uma bacia d'água, recebendo água de várias mangueiras, né? Se só ligar uma mangueira, vai demorar para encher aquela bacia, mas se ligar as 5 torneiras de uma vez, vai encher mais rápido. Então, a bacia hidrográfica recebe vários rios. O Corumbiara também, ele recebe vários rios e córregos, né? Rios ou córregos, eles recebem uma grande quantidade de água, o rio Corumbiara. Rios que desembocam, que morrem no Corumbiara. E o Corumbiara vai terminar no Guaporé. Pessoal, vou deixar um texto ajudando, orientando vocês, um texto de apoio para vocês lerem. Na próxima aula nós damos continuidade. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum ponto desta aula, eu sei que é um tema um pouco mais, vou utilizar uma palavra até mais difícil, complexo, um tema mais difícil, né, cheio de detalhes. Nós vimos várias características de rios, como eles se formam, como ele termina, como que é a configuração dele, quais são as características do rio. Então, analisando e assistindo a videoaula assim dessa forma, surgem muitas dúvidas. Então, eu peço que vocês não fiquem com essas dúvidas. Entre em contato comigo que eu gravo outro vídeo que eu vou explicando para vocês, porque muitas vezes aqui na videoaula
eu não consigo, é impossível ver a reação de vocês, ver se vocês estão conseguindo compreender mesmo. Se a forma como eu estou expressando ou explicando para vocês é uma forma com que facilite o entendimento de vocês, é um pouco difícil, né? E de identificar como que está o entendimento de vocês sobre o tema. Então, não fique em dúvida. Teve dificuldade de algum ponto, algum tema, algum assunto desta aula, entre em contato com o professor pelo WhatsApp, estou aqui para ajudar. Posso demorar um pouquinho no WhatsApp para responder, mas é porque eu estou atendendo outro aluno, mas assim, eu vou me atender o mais rápido possível. Ok? Obrigado por vocês terem ficado até aqui e um Feliz Natal a todos.